Bastidores da Bola. Chegamos! Está começando mais um Bastidores da Bola aqui na TV Jovem Pan News, o nosso encontro semanal com personalidades do mundo do esporte, mais especificadamente do futebol, para trocarmos aquela ideia, conhecermos mais, claro, dos bastidores do mundo do esporte. Hoje ao meu lado, um convidado muito especial, muito importante, que conhece tudo de categorias de base, campeão da Copa São Paulo, campeão da Copa do Brasil Sub-20 e com passagem pelas principais equipes aqui do futebol paulista. Mas antes de apresentarmos o nosso convidado, aqui ao meu lado, nos estúdios da Jovem Pan, Giovanni Chacon, Guilherme Silva e também Raí Monteiro formam comigo o time que entrevistará Orlando Ribeiro, técnico do Sub-20 do Corinthians, que teve uma passagem atual pelo time profissional, pelo time principal também, após a saída do Ramon Dias. E ele vai falar muito também sobre essa passagem, essa experiência no time de cima do Corinthians, além, é claro, da sua vasta experiência no Sub-20, passagens por São Paulo, por Santos, por Corinthians e também uma passagem pelo Sub-17 do Palmeiras, ou seja, o Orlando, que é muito experiente no que diz respeito à base do futebol paulista. Orlando Ribeiro, um abraço para você, um prazer te receber aqui no Bastidores da Bola. Ô Guilherme, eu que agradeço aí o convite, né? Para mim é um prazer estar falando com vocês. Um abraço a todos. E é sempre bom a gente estar falando de futebol e nós estamos à disposição aí. Orlando, para a gente começar o nosso bate-papo, claro que a gente vai focar também na sua carreira como treinador. Você que, como eu disse, é multicampeão na base, um dos treinadores referências do futebol sub-20 do nosso país. Mas antes eu queria te fazer uma pergunta a respeito da sua transição de carreira. Você também foi jogador de futebol profissional, foi zagueiro, disputou campeonatos paulistas por diversos clubes aqui do Campeonato Paulista, do futebol paulista, Juventus da Moca, Santo André, teve passagem também pelo Atlético Mineiro. Eu queria saber de você, para a gente começar o nosso bate-papo, como foi essa sua transição de carreira, quando você para de jogar até você entender que ser treinador era uma possibilidade para a sua sequência no futebol? Então, Guilherme, você falou uma palavra importante aí para me explicar melhor. Para mim entender essa transição, né? Eu acredito que eu demorei um pouquinho para entender. Eu tive possibilidades de parar, de jogar no Santo André, ainda com 34 anos. Mas aí eu não entendi esse momento e procurei jogar um pouco mais ainda. Aí passei de Santo André, fui para o Noroeste, onde eu parei em 2003. E aí eu acho que eu demorei um pouquinho para entender, como você falou. E demorando um pouco para entender, eu precisei passar por diversas categorias, né? Sendo que a gente, por ter sido um ex-atleta, provavelmente a gente poderia já ter começado no profissional, como auxiliar, geralmente como algum membro da comissão técnica, mas aí eu optei realmente por começar em todas as categorias e as funções que pudesse aparecer para mim. Então eu entrei no São Paulo como um avaliador, né? Antes disso um treinador de Sub-17 da Portuguesa, Sub-17 do Osasco, né? E depois sim entrei no São Paulo como avaliador. E no São Paulo eu passei técnico sub-15, sub-17 e sub-20. E aí sim, desde 2016, 2017, eu vou ter um probleminha de datas, porque as datas vão ficando muito longe, né? Então a gente pode confundir. Eu estou no sub-20, uma pequena passagem pelo sub-17 na época da pandemia no Palmeiras, mas depois apareceu a oportunidade no Santos para o Sub-20, então eu retornei ao Sub-20, e depois do Santos eu ingressei no Corinthians muito rapidamente também. Saí do Santos e logo, num sábado à tarde, e numa segunda-feira eu já estava no Corinthians acertando no Sub-20 também. Orlando Ribeiro, treinador do Sub-20 do Corinthians, com uma breve passagem pelo time profissional também, nosso convidado do Bastidores da Bola dessa semana. Guilherme Silva, um abraço para você. A sua primeira pergunta para o nosso convidado. Tudo bem, Orlando? Um abraço para você, para a nossa audiência, para os companheiros aqui. Qual é o maior desafio, né, de trabalhar com essa garotada? Tem a parte tática, que às vezes é difícil de entender no início de carreira, tem o comportamento, talvez ali o psicológico. Na sua visão, né, qual é o maior desafio nesse início de carreira dos jogadores que você já comandou e comanda até agora? Eu costumo dizer que é mais individual. Você tem que analisar bem o atleta, você tem que analisar bem o garoto.
porque alguns deles alguns vão ter uma facilidade maior no desempenho para entendimento de jogo, outros vão ter um desempenho melhor na parte de força, outros na parte de técnica, mas o desafio aumentou esse ano. Para quem trabalha com sub-20, a CBF colocou rebaixamento, né, no Campeonato Brasileiro. Na minha opinião, é uma situação que não deveria acontecer, mas aumentou o desafio por essa questão, né? Então, nós temos que, no sub-20, ele está bem próximo do profissional, mas é o momento que o menino precisa arriscar mais, que nós, como treinadores, precisamos arriscar mais, fazer com que eles trabalhem de uma maneira, principalmente, com mais dificuldades, né, para eles entenderem o que precisa ser feito. Então, a partir do momento que eles têm um pouquinho mais de dificuldades de errar e para poder acertar mais para frente, eu acho que piorou um pouquinho e o desafio aumentou. Essa questão do rebaixamento na categoria sub-20. Giovanni Chacon, um abraço para você. A sua primeira pergunta para o Orlando Ribeiro, nosso convidado da semana no Bastidores da Bola. Abraço, Gui, abraço para nossa audiência, para o Orlando Ribeiro. Já o entrevistei aqui na Jovem Pan, na época que ele estava comandando São Paulo. Eu, na cobertura do Tricolor, acabei entrevistando. E é muito bom reencontrá-lo, Orlando, porque naquele papo você falou bastante sobre os desafios na formação do atleta em si, né? Porque quando você forma um jogador, o Fernando Diniz tem dito isso muito nas entrevistas. Hoje há um costume de formar produto, de formar um atleta como um produto, aquele cara para venda. Só que você precisa formar aquele atleta como um cidadão também. Esse desafio é muito importante, até porque muitas vezes o atleta ele vem de uma formação em casa bem complicada. Esse desafio é muito grande, né, Orlando? Esse desafio de você conciliar, de você trazer o atleta para perto, às vezes apaziguar uma situação que é externa ao campo. Todos esses são grandes desafios que já aparecem desde a base, né, Orlando? Giovanni, você falou bem esses desafios. Eu posso dizer um pouco mais porque eu trabalhei com sub-15, 17 e 20. E no São Paulo, no caso, com alguns atletas que eu vi ingressar nas categorias, né? Então eu pude acompanhar o desenvolvimento deles. E é muito importante a parte de cidadão, é muito importante a família, porque na realidade a família está entregando um menino para o clube, às vezes com 16, 17 anos, que fica muito mais com a gente do que com eles, né? Então a nossa responsabilidade é muito grande e eles sabem também que eles não estão num projeto social, que eles precisam ser avaliados, que eles precisam competir entre eles. E essa competição, antes dessa competição entre eles, no caso, tem a competição interna dele. E é aí que a gente precisa atuar um pouco mais, que eu acho que é nesse ponto que o Diniz fala muito, né? O menino precisa acreditar que ele tem condições, que ele tem capacidade de chegar ao profissional, de ser um atleta profissional. E ele vai encontrar as dificuldades e a gente vai ter que ajudá-lo a superar essas dificuldades. Eu digo que a maior dificuldade hoje é o entendimento de jogo, né? Eu vejo que as categorias de base, os meninos precisam entender melhor o jogo. E a partir do momento que ele entender o que o jogo pede naquele momento, para nós já facilita um pouco mais. Porque a parte física, de força, de velocidade, a grande maioria dos clubes conseguem hoje. A maioria dos clubes tem CT, tem clubes para desenvolver o atleta nessa parte. Mas a parte emocional, a parte de entendimento, que aí eu acho que vai estar fazendo a diferença e precisa ter um carinho maior com eles. Orlando Ribeiro, nosso convidado da semana no Bastidores da Bola, falando sobre os desafios de comandar o sub-20 das principais equipes do futebol brasileiro. Raí Monteiro, um abraço para você. A sua primeira pergunta para o nosso convidado. Um abraço, Gui, saudação para todos que nos acompanham em casa. Orlando, ainda nessa linha, né, que você falava há pouco sobre os desafios de trabalhar com a base, com a garotada hoje em dia, queria te perguntar um pouco sobre ser também, né, um pouco mais do que só um treinador, entre aspas, é claro, para esses garotos, né? Preciso ser também, muitas vezes, um conselheiro, um psicólogo, porque
hoje eles estão inseridos em várias outras questões, né? Tem a rede social, tem a fama, muitas vezes, que acontece muito cedo, o dinheiro que vem também, fruto, é claro, do trabalho deles. Mas queria saber de você como é também lidar no dia a dia com os garotos nesse sentido, né? De não ser só o futebol e também tudo que o futebol tem em volta e influencia na carreira de muitos deles. Eles têm muitas opções hoje em dia, né? Além do futebol. Então, os clubes têm setores que ajudam, né? O setor de psicologia, o setor de desenvolvimento humano. Então, nós temos vários setores que nos ajudam nesse ponto também. Então, não é somente o treinador. O treinador tem um apoio dos setores. Geralmente, nós temos reuniões semanais, até mesmo para tentar entender o atleta individual primeiro. Então, facilitou um pouco mais, porque mesmo a gente sendo conselheiro, sendo às vezes até um pouco paternalista, mas a gente tem outros profissionais que nos ajudam nessa situação. Então, hoje, eu sei que os clubes oferecem facilita para o treinador. Então, a gente tem que usar todas essas situações aí para a gente se preocupar um pouco mais dentro de campo, né? Se preocupar um pouco mais com o desenvolvimento dele, realmente ali de entendimento, de competição. Então, nós temos muitos setores que nos ajudam aí no desenvolvimento dos garotos. Orlando, e uma dúvida que é muito pertinente, você trabalhou, como você bem disse, no Sub-15, 17, Sub-20 do São Paulo, nesse processo todo das 3 categorias do futebol de base do São Paulo. Quais são os principais desafios de cada categoria? Porque eu imagino, pelo menos vendo de fora, que os desafios do Sub-15 são diferentes dos desafios do Sub-20, até porque você tem que ali no Sub-15, quando o menino ainda é mais jovem, formar, além de um atleta, também um homem, também um cidadão. Quais são as diferenças desses desafios? Então, você tem que acompanhar o desenvolvimento do menino, né? Para mim também, o desafio maior é de geração, né? A minha geração eu sou ex-atleta, como foi citado, a minha geração está muito distante dos meninos, né? Então, eu tenho que me adaptar a isso também. Eu não posso ser saudosista, eu não posso achar que a minha geração é melhor, a que hoje é melhor. A gente tem que se adaptar ao que a gente está trabalhando hoje. Então, o Sub-15, geralmente o menino está chegando nos clubes, né? Ele vai te obedecer um pouco mais, você vai ter um pouquinho mais de saber, eles vão entender um pouquinho mais o comando, né? Coisa que já no Sub-17 já é um pouco mais difícil, você já tem que mudar um pouco a sua atitude, já tratar assim mais quase como que um adulto, realmente, porque é muito precoce. Tem menino no Sub-17 que hoje está sendo convocados no profissional. Então, a gente tem que acompanhar essa precocidade. E a gente não pode ficar tratando eles como uns garotos, os meninos de 16, 17 anos, porque a responsabilidade dele da noite para o dia pode aumentar, como até mesmo um pai de família, de um arrimo de família, né? Então, o 17 tem essa situação. O 20, você já tem que realmente ter um olhar mais para o profissional, eles já estão bem próximos do profissional. Eu não digo nem que é a última etapa, já é uma etapa de transição. Então, os desafios são esses, né? No 15, um pouco mais tranquilos, um pouco mais realmente garotos. A partir do 17, essa transição de adulto, né? E no 20, realmente, eles já estão ali, já praticamente nos profissionais. E já puxando mais para a sua trajetória como treinador das categorias de base desses clubes, queria falar um pouquinho sobre a sua chegada ao Sub-20 do São Paulo, porque você assume logo após o Jardine assumir o time profissional, e o Jardine era um técnico multicampeão na base do São Paulo, e você ganha essa oportunidade e logo de cara conquista a Copa São Paulo com um elenco muito bom. Se a gente for ver aqueles nomes campeões com você, tinha Antony, Gabriel Sara, outros jogadores que se destacaram também no elenco profissional do São Paulo, Diego Costa, que foi campeão, o Wellington, campeão da Copa do Brasil. Como foi para você assumir o Sub-20 do São Paulo e logo de cara conquistar um título tão importante que é a Copinha, talvez o título com maior nome no futebol de base do Brasil hoje? Então, na realidade, quando chegamos no Sub-20, mesmo na Copinha, já estava bem... Para mim foi até mais fácil, né? Porque esses garotos que você citou, eu participei deles entrarem no São Paulo, né? Participei da avaliação deles, eu era captador.
Então ficou mais fácil no sub-20. Eu já os conhecia, eles já nos conheciam, nós já se conhecíamos, né? Acho que a minha pior parte eles já tinham pego, que era no sub-15, sub-17, que a gente estava começando, que a gente tem uma certa insegurança, que a gente acha que tem que ser um pouco mais bravo, tem que ser um pouquinho mais rude, né? E no 20 você já está um pouco mais tranquilo. Então, quando chegamos no 20, foi muito fácil, foi muito tranquilo nessa situação. E eles também já entendiam que a gente achava de futebol, né? O nosso conceito. Então, as coisas foram encaixando e, além dos títulos, como você falou, o que deixa a gente bem feliz é que a grande maioria conseguiu chegar aos profissionais, né? Mesmo não tendo um destaque, às vezes, internacional. Nós temos garotos que estão jogando em torneios regionais, né? Mesmo torneios em outros mercados não tão concorridos como a Europa. Então, a grande maioria deles, vamos dizer, chegaram aos profissionais e conseguiram um bom desempenho. Então, foi um trabalho, foi um processo. Eu sempre falo que eu participei, né? Não sou o responsável maior, mas eu participei. E que, a longo prazo, né? Porque foram 11 anos, a longo prazo, e que foi muito bem sucedido. Um elenco de fato de ouro, campeão da Copinha com o São Paulo em 2019, que ainda tinham 2 jogadores que sequer estrearam pelo profissional, o Morato e o Tuta, que foram para o futebol europeu e agora se destacam em solo europeu. Giovanni Chacon, a sua pergunta para o Orlando Ribeiro. Orlando, eu sei que você hoje está no Corinthians, eu cubro o São Paulo, então claro que eu fico com algumas dúvidas sobre aquela época. E você transitou nos grandes clubes, né, da capital paulista, também foi lá para a Baixada com o Santos. E claro que tem a questão de estrutura. Nos últimos anos, o Palmeiras fez um grande investimento. O Santos parece que é um imã de craques também. O São Paulo com Cotia também é um exemplo. E o Corinthians sempre teve essa questão de ter muito sucesso na base, Copa São Paulo, maior vencedor, mas com uma grande dificuldade de fazer essa transição para o profissional. Muitos torcedores do Corinthians reclamavam que isso vinha tendo dificuldade. Como é que você avalia em cada time que você passou, que são diferentes estratégias? Hoje o Corinthians me parece que vem utilizando muito mais jogadores provenientes da sua base, né, Orlando? Eu acredito que é o momento do futebol e o momento que a equipe se encontra. Se ela vai utilizar um pouco mais a base ou se ela vai optar por atletas mais experientes. Nós tivemos um momento, sim, lá no São Paulo, que poucos atletas subiam, né? Poucos atletas eram utilizados. E depois teve um momento que a grande maioria eram atletas da base. O Santos, dessas equipes que eu participei, é a que me parece que participa mais, que o torcedor tem mais paciência com eles, né? O que a gente pôde observar lá. E o Corinthians tem utilizado os meninos da base também agora, né? Então, eu acho que depende muito mais do momento financeiro da equipe, do momento que se encontra o futebol, além da qualidade. Ele precisa buscar uma qualidade na base e precisa encontrar os meninos que estão prontos para a oportunidade. Então, eu vejo que depende muito mais da parte financeira e do momento que o clube se encontra para poder utilizar a base um pouco mais ou um pouco menos. Raí Monteiro. Orlando, muito se fala hoje no futebol brasileiro que há um problema de formação de base, né, de categoria de base, na formação de alguns jogadores específicos. E aí eu queria te ouvir um pouco sobre esse tema. A gente tem visto nos últimos anos poucos laterais, né, tanto direitos quanto esquerdos surgindo, poucos camisas 10, mas em contrapartida disso, muitos jogadores de lado de campo, de velocidade, drible, jogada individual, enfim. Você também vê dessa forma? Acha que tem, de fato, um problema na formação desses jogadores? Ou você enxerga de uma forma um pouco diferente esse aspecto? Eu vejo, sim, uma dificuldade maior na questão do meia esquerda, né? Meia armador, eu poderia colocar assim. Nós temos poucos, mas as outras posições, eu acredito que é devido à característica do futebol de hoje em dia. Hoje o futebol é força, velocidade, é potência. Então, a formação está indo para esse lado, né? Quando eu falei que a minha geração está longe dessa e que eu tenho que me adaptar,
se tem uma coisa que eu procuro não perder, é a essência que eu tive lá atrás, né, de jogadores técnicos, de atletas que entendem o jogo, que usam a inteligência para jogar. Em alguns momentos, as equipes que a gente dirige têm uma certa dificuldade nos campeonatos, porque a gente procura ainda utilizar isso. Eu tenho como objetivo e eu tenho como método de trabalho pensar bem nos laterais. Os laterais, né, nas equipes que a gente dirige, ele precisa saber atacar e defender, porque ele faz parte do grupo de defensores. Na realidade, ele tem que primeiro aprender a defender, né? Então, a maneira que a equipe que a gente joga, que todos sabem, né? Todo mundo hoje tem análise de desempenho, os laterais têm que vir na linha defensiva para marcar e chegar ao ataque. Então, essas posições que você falou, eu acredito que a gente tem mais dificuldades, que nós estamos encontrando mais dificuldades, são os meias armadores. Guilherme Silva. Orlando, muito se critica, né, em alguns clubes, a questão da transição, de você colocar ou até o técnico que não gosta ou não costuma, né, utilizar os jogadores da base. Em alguns momentos, né, precisa, ou até mesmo em algumas situações, pela necessidade não só técnica, mas também financeira, e muitos técnicos, né, acabam não utilizando. Aí eu queria perguntar de você, né, como é isso e como foi já feito com você nos clubes onde você passou, e se você encontrou também esse tipo de, talvez, resistência, né, dos técnicos do time principal em acreditar nos garotos, digamos assim. Como eu falei, se o treinador do profissional chegar na equipe e a gestão dizer que tem pouco dinheiro, não pode gastar muito, não pode contratar muito, ele não vai ter o que fazer, ele vai ter que procurar na base, né? Então, na realidade, não é muito relacionado ao nosso trabalho da base. Eu acho que é um pouco mais relacionado na parte financeira, né? Além do que, se você tem uma base que está indo bem, está conseguindo alguns jovens que estão incomodando o profissional, então não tem muito o que fazer. Realmente, o treinador vai ter que utilizar a base, né? Então, depende do momento, como eu falei, e depende do momento financeiro. Eu acho que muito mais do que se o treinador gosta ou não de trabalhar com a base. Se precisar, eu acho que eles têm uma conversa antes, né? A grande maioria dos treinadores tem uma conversa antes, e ele já vai saber se ele está indo para um clube que tem como ideia utilizar mais a base, por estar com dificuldades, ou se ele vai ter um momento ali que ele vai poder estar contratando mais do que utilizando a base. Orlando, e até puxando um gancho em cima dessa sua última resposta, como são feitos esses trabalhos dentro dos clubes? De acordo com o treinador do profissional que faz essa integração base-profissional ou não? Cada clube tem a sua metodologia e aí o treinador tem que se adequar. Você diz o treinador do profissional ou nós, sub-20? Isso, não. O treinador do profissional para fazer essa integração dos meninos, quem sobe, quem treina com o profissional, quem eventualmente também é convocado para os jogos, atua no time de cima. Entendi. Geralmente, os treinadores dos profissionais, eles conversam muito com a gente, ou tem um setor responsável por isso, né, da transição. Mas, geralmente, é uma conversa. Geralmente, os meninos vão treinar nos profissionais, os treinadores perguntam para nós o que a gente pode, qual o menino que está pronto para a oportunidade, qual o menino que vai ter um pouco mais de dificuldade. E aí também entra o dia a dia. O menino pode estar indo lá para os profissionais e no dia a dia ele não está indo bem no profissional. Então tem toda uma série de situações que às vezes não é somente o profissional precisar de um atleta que ele já vai encontrar na base, né? Então vai ver primeiro o que ele precisa lá no profissional e aquele momento que ele está precisando. Exemplo, nesse momento o Dorival precisou de 2 atletas que vinham jogando com a gente, que é o Bahia e o Dieguinho. Então, eles até viajaram, além do Forquim, que é o menino do Sub-17. Então, no momento, ele precisou de 3 atletas para serem convocados. Mas não quer dizer que na outra convocação, aqueles 3 atletas vão estar convocados novamente, né? Então, depende do momento e depende, no caso, o que ele tem conversado com a gestão do profissional, se é para utilizar mais ou se pode contratar mais.
E aproveitando, Orlando, no futebol atual, existem alguns jogadores, claro que são exceções, mas que acabam pulando categorias no futebol de base justamente por serem extra-séries. O caso do Estevão, por exemplo, que jogou pouquíssimo no Sub-20 do Palmeiras. Você, como um formador, como você vê essa opção de alguns treinadores do time profissional pularem etapas com esses meninos mais jovens que têm um futuro, digamos que mais promissor? Aí depende do menino, né? Aí nós estamos falando de fenômenos, de meninos que realmente se destacam. Se ele consegue fazer treinos nos profissionais da mesma maneira que ele desempenha no Sub-20, ele está pronto para o profissional, né? Se no Sub-20, se ele está no profissional e não está tendo muita oportunidade e precisa retornar ao Sub-20 para fazer alguns jogos e ele desequilibra no Sub-20, ele está pronto para estar no profissional. Mas é o que eu coloquei agora há pouco, ele está pronto para a oportunidade. De repente, aquele momento, ele não é a oportunidade dele. O dia a dia não está precisando dele ali, né? Então, tem que encaixar vários fatores. Mas, como você falou, os fenômenos, geralmente, eles são empurrados, né, para o profissional. Não tem como você segurar muito tempo, no caso do Palmeiras, né, Estevão, um Hendrick, muito tempo na base, né? Eles acabaram subindo, mas pelo talento realmente, porque tem alguns que são diferentes. Orlando Ribeiro, treinador do Sub-20 do Corinthians, atendendo a gente aqui no Bastidores. Giovanni Chacon. Nessa última resposta, Orlando, uma dúvida que me surge, na tua visão, quando você fala, aquele não era o dia ou aquele não era o local certo para aquele menino que fez um teste, acabou... Ele tem alguma qualidade, mas não que satisfaça as nossas necessidades. Nesse momento, a gente está bem servido da posição e características daquele menino, por exemplo. Você não acha que a gente perde também muitos talentos ou possibilidades de jogadores ao longo aí do tempo? Você não acha que muitas vezes acaba se perdendo a oportunidade de encontrar bons jovens jogadores no Brasil? Eu costumo dizer que depende da categoria que você está. Se você tiver até o Sub-17, você consegue ficar com um número grande, mesmo tendo aquele... Por exemplo, se você vê um atleta fazendo uma avaliação no 16 e ele tem muita qualidade, o ideal é você ficar com ele. Porque esses meninos, ao longo do 16 até chegar ao profissional, eles podem oscilar, eles podem não querer jogar mais futebol, isso acontece. Eles podem não sustentar a competição. Então, quanto mais atletas de qualidade você tiver no grupo, melhor. Vai chegar um momento que realmente vai ter que escolher, porque o profissional não vai absorver todos. O Sub-20 não vão absorver todos. Mas, dependendo da categoria, se você tiver 20 atletas de qualidade e tem 4 ou 5 da mesma posição, o ideal é que você fique com eles. Se tiver estrutura, é melhor você ficar com eles, porque aí você vai vendo o desenvolvimento de cada um deles, quem é aquele que está mais apto a chegar. E acaba acontecendo um conselho de classe, né? Eu costumo dizer assim que, às vezes, de 4, você precisa escolher só 2. Então, aí você vai ter que ter os critérios, você vai ter que analisar alguma outra situação, mas os 4 têm qualidade. Então, até o 16, 17, você consegue segurar. Mas aí depois, aí você já tem que fazer contrato, aí você já tem que diminuir um pouco o grupo. E aí, se tiver que escolher de 4, só 2, aí 2 realmente vão ficar de fora, né? Não é, como eu disse no começo, não é projeto social. Raí Monteiro. Orlando, e como é esse processo de escolha / comunicar um jogador que ele não vai permanecer? Tenho muita curiosidade nesse sentido, porque também não deve ser fácil para vocês, não sei se é exatamente o treinador que faz isso, ou se é alguma outra peça do departamento de futebol, mas não deve ser muito simples, né? Você chegar para um garoto que já está ali trabalhando há algum tempo e, enfim, de alguma forma ter que comunicar a ele que ele não vai permanecer, que talvez aquele sonho que ele tem pode ser que não se cumpra, enfim, como é mais ou menos esse processo? Geralmente é a gestão, é um coordenador, é um gestor que comunica realmente ao garoto. A gente passa para a gestão o porquê que a gente entende que ele não vai ter condições naquele momento de ficar, né, de ficar no clube. Então, nós passamos as reuniões, passamos relatórios,
mostramos os jogos, né? Não é tão simples, a gente não descarta ninguém assim do nada, se ele não vai ficar por algum motivo, né? Mas geralmente o menino, para o staff, para os familiares, são os gestores, os coordenadores que passam. Orlando, e aqui na Jovem Pan a gente está transmitindo agora a Paulista Cup Sub-18, inclusive com o nosso nome, a Paulista Cup Jovem Pan. E o Corinthians está participando, tem inclusive uma das melhores campanhas, 100% de aproveitamento, e alguns jogadores têm se destacado bastante. O Gelado no sistema defensivo, o LC que começou como lateral direito e agora está no meio de campo. Lá na frente também tem outros jogadores como o K9, por exemplo, que tem tido destaque. Queria saber de você, como é que tem sido essa transição do Sub-18 para o Sub-20? Esses atletas que estão com o técnico Rodrigo, se eu não me engano, para passar para o seu comando no Sub-20. Eles estão com o Renato, né? O Renato e o Zé Augusto. O Zé Augusto é um dos treinadores mais experientes aí que eu conheci. Eu, quando comecei, eu fiz estágio com o Zé Augusto. Tenho um carinho muito grande por ele e ele entende muito de futebol. Então, ele é auxiliar do Renato. Ontem nós tivemos um jogo no Rio de Janeiro contra o Flamengo, Sub-20, e nós tivemos 2 atletas que estavam no Sub-20B, que hoje é Sub-20B, não é Sub-18, então passou a chamar Sub-20B, que é o LC, justamente o LC, o Lucas, e o Drude, o atacante que entrou no jogo ontem e resolveu o jogo para nós. Então, eu como treinador do Sub-20, eu tenho por obrigação observar esses jogos, eu tenho por obrigação assistir os jogos dos profissionais e também do 17, que é o que a gente faz. O Sub-16, o Sub-15 está um pouquinho mais longe, né? Mas sempre que eu puder, sempre que eu posso, eu também costumo assistir. Mas essas 3 categorias, além do Sub-20, eu assisto. Quando eu não estou pessoalmente, tem os links, e quando a gente não consegue o link, a gente assiste depois que o pessoal passa para a gente. Então, ontem nós tivemos 2 atletas do Sub-20B que foram convocados para o Brasileiro, e inclusive o Drude entrou e fez o segundo gol. O Drude, que foi destaque do jogo do Corinthians contra o União Mogi pela nossa Paulista Cup Jovem Pan, acompanha esse jogo lá no CT Joaquim Grava, jogou muito bem, marcou gol, inclusive fiz a entrevista com ele no intervalo. Guilherme Silva, sua pergunta para o nosso convidado Orlando Ribeiro. Orlando, nós entrevistamos semana passada aqui, né, o Everton Páscoa, que hoje é ex-jogador, né, que hoje trabalha com a parte mental, ajudando alguns atletas e tudo mais. E eu queria voltar nessa parte, porque nós falamos até com ele sobre essa questão, principalmente, né, os jogadores que estão começando, né, a sua carreira no time da base, né? Isso, imagino eu, e aí queria que você confirmasse ou não, né, deve pesar bastante nessa parte mental dos jogadores. E aí o trabalho que é feito, né, se é feito, principalmente, até você citou aqui a questão do rebaixamento que agora, né, então tem esse peso a mais, tem a cobrança, porque o jogador na base, a cobrança é uma, quando ele sobe pro profissional é outra. Então, como é que é feito nessa questão aí de tratar, de cuidar, de orientar o jogador nessa parte mental, um jogador jovem que está começando? Então, eu tenho por característica mostrar a realidade para eles, né, do Sub-20. Nós sabemos que o futebol, você pode, da noite para o dia, resolver a sua situação financeira, a situação financeira da sua família. Mas a cobrança é na mesma proporção. Né? Eles têm que saber que hoje eles podem estar treinando comigo, fazendo jogos comigo, mas amanhã eles já podem, o Dorival pode precisar deles, eles irem para o jogo, assim como tem o Bahia lá e tem o Dieguinho e Forquinho. Então, eu não enrolo muito, vamos dizer, né? Eu não enrolo muito, eu mostro para eles que não é fácil, não é simples. Eu falei de competição, eles têm a competição interna deles, que é ele acreditar que ele pode jogar futebol. Tem a competição de grupo, que ele tem que saber que ele está no Corinthians, ele não pode vacilar, ele não pode perder o foco, porque pode vir outro atleta até mais novo do que ele e pegar a oportunidade dele. E aí depois ele tem a competição externa, que é com os outros clubes, que é a competição de campeonatos e tal. Então, ele é testado o tempo todo. O tempo todo ele está sendo avaliado.
E não tem como eu fugir disso e falar que não é assim que funciona o futebol. Que às vezes ele vai estar no profissional, ele vai ter 1 ou 2 minutos para aproveitar a oportunidade dele. Ele não vai ter um jogo inteiro, ele não vai ter meio tempo, né? Então a gente tem que ser realista. Se prepara, esteja preparado, mentalmente, fisicamente, preste atenção no que os mais velhos geralmente passam para vocês, porque eles vão precisar em algum momento, às vezes, da noite para o dia, ser cobrados sobre isso. Não precisa, claro, citar nomes, mas nessa sua carreira, você já teve algum jogador que você teve ali que, digamos, conversar de forma mais séria, né? Nessa questão, alguma questão tipo do jogador que tinha ou tem potencial e acaba, né, se desgastando com outras situações da vida, à noite, aquela coisa toda. Não precisa citar nomes, obviamente, mas já teve esse caso na sua carreira, Orlando? Não. Eu passo para eles que o corpo deles, né, é a ferramenta de trabalho deles. É o descanso. Quando nós passamos os treinos, quando a gente faz a nossa metodologia, a gente conta com um descanso fora de campo, de tarde ou de noite, alimentação. Então, hoje, os meninos sabem muito bem que eles precisam ter saúde, muita saúde para competir. Então, eu não lembro de ninguém que eu precisasse chamar atenção, não lembro, assim, que tivesse que ter uma conversa mais áspera, mas a gente mostrando e falando para eles percebendo que eles estão perdendo uma oportunidade que poderia ser deles, estão passando para outros, por eles mesmos não entenderem o momento, a gente não precisa nem falar nada. Eles vão entender que não é brincadeira, não. Eles podem se divertir com o futebol, mas eles têm que ter uma responsabilidade com eles, com a saúde deles, que é fundamental para ele conseguir mais à frente, até jogar por mais tempo, né? Ter uma carreira mais longilínea, né? Orlando, e na sua passagem pelo Santos, você teve um breve período também como interino no profissional, em 2022, ainda na reta final do ano. Eu queria que você contasse um pouco mais dessa experiência, justamente pelo Santos, seu time aqui do futebol brasileiro, com maior metodologia de aproveitar os meninos da base, os meninos da vila. É uma filosofia interna do clube. Como é que foi para você essa sua passagem? Você que ficou até o final da temporada de 2022 e depois voltou para o Sub-20 do Santos. Então, ali foi uma experiência muito boa. Era uma oportunidade que eu já estava esperando, né? Assim, nossos profissionais. No São Paulo era um pouco difícil, porque o São Paulo, pela distância, Barra Funda, Cotia, nós sabíamos que chegar aos profissionais era mais difícil, teria um caminho mais longo. E o Santos, pela proximidade do CT, o Santos, eu dizia para eles que você passando um portão, você já estava no profissional, os meninos, né? Porque às vezes o portão abria e eles iam para os profissionais. E foi o que aconteceu comigo. A princípio, o presidente da época, o Rueda, me chamou na sala e falou que a nossa função era não deixar a equipe entrar na zona de rebaixamento e que poderia, a qualquer momento, estar contratando um treinador, que era para a gente ir vivendo o dia a dia. E foi isso que nós fizemos. Nós fomos vivendo o dia a dia. Cada jogo a gente foi prestando bastante atenção no que precisava ser feito. Na minha opinião, no momento, o desempenho foi bom, tempo que nós ficamos lá. Os resultados nem tanto, mas o resultado final, que era não ser rebaixado, não entrar na zona de rebaixamento, nós conseguimos. Então, ali foi a grande oportunidade. Eu acredito que se naquele momento a diretoria, a meu ver, tivesse um pouco mais de coragem para bancar a gente ali iniciando no campeonato, uma pré-temporada, um campeonato paulista, e assim dando sequência, dando realmente uma oportunidade maior, ali era o momento de estar nos profissionais. Mas optaram por não, né? Optaram por contratar um outro treinador mais experiente, de mais rodagem, e a gente já sabia que, se eles optassem por isso, a gente estaria indo para o Sub-20 para disputar a Taça São Paulo. Então foi o que aconteceu, e logo depois a gente já entrou de férias e depois já voltamos para o Sub-20 novamente, né?
Então, a grande oportunidade nos profissionais, até então, aquele momento, foi no Santos. Ô, Orlando, e até aproveitar, porque minha pergunta agora seria exatamente nessa linha, né? Você é um técnico multivitorioso nas categorias de base, e eu gosto de falar que nos últimos anos as categorias de base não revelaram apenas jogadores, mas também saíram muitos técnicos que estavam na base e foram para o profissional. Você teve esses momentos ali pontuais, né? Santos, Corinthians mais recentemente, né? Você ganhou algumas oportunidades. O que não te levou a falar, olha, Santos, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, dá licença, eu vou tentar uma oportunidade em outro time. O que não aconteceu para você dar esse passo? Porque eu acompanhei você muito tempo no Sub-20 de São Paulo. Sempre foi um nome que eu falei, se o São Paulo quisesse ali, no momento, efetivar, poderia ter feito. Em outros clubes também. O que não aconteceu para você dar esse passo? No São Paulo é o que eu expliquei, era distante. Tá. Nós estávamos em Cotia, as pessoas não viam tanto assim o dia a dia do trabalho, porque o que conta muito é o seu dia a dia, né? Às vezes os resultados são bons ali, a gente sabe que o resultado vem com o trabalho da semana, mas eles precisam ver o que você faz no dia a dia, como você conduz o grupo, como você reage. Então era muito longe, a gente sabia que as dificuldades iam ser muito grandes. E no Palmeiras, era no Sub-17, porque quando eu saí de São Paulo, fui ainda para o Palmeiras no Sub-17, então eu também sabia que ia ser um pouco mais difícil, mas nós estávamos vindo de uma pandemia, e logo depois da pandemia não dava para você ficar assim, muito em casa, né? Você precisava trabalhar. E quando o João Paulo me chamou, ele falou que a vaga que ele tinha no Palmeiras era no Sub-17, e eu falei, tudo bem, aceitei. Mas logo em seguida apareceu a oportunidade no 20 no Santos. Então aí já tem um tempo que eu tive que voltar para a categoria Sub-20. Aliás, sair da 17 e voltar para 20, então já foi mais um tempinho aí que nós tivemos que utilizar. E no Santos, realmente, depois que nós fizemos, eu acho que nós fizemos 12 a 13 jogos, acho que foram uns 12 jogos. Aí sim, eu acredito que foi a grande oportunidade. Mas aí logo veio a Taça São Paulo. Nesse momento, como eu já tinha feito trabalho, já tinha ali quase um ano, eu achei melhor participar da Taça São Paulo. Talvez se eu falasse que não e procurasse uma equipe mais nos profissionais, seria o momento. Mas como a gente vem ali trabalhando, e a diretoria chegou, não, participa lá da Taça, dá procedimento, eu fui. E aí a gente continuou nesse período no Sub-20 e não apareceu nenhum projeto, nenhuma equipe profissionais que chamasse a atenção nesse período que a gente estava no Santos. E logo que eu saí do Santos, como eu disse antes, eu saí num sábado e na segunda-feira eu já recebi o convite do Sub-20. Então você fica, bom, vamos mais um pouco então Sub-20, vamos tentar mais um pouco, e foi aonde eu acabei acertando com o Corinthians. Essa passagem no Corinthians, nos profissionais, o Fabinho já tinha me colocado, que eles estavam conversando com outros treinadores, né, estavam tentando chegar à contratação de outros treinadores, e que o período ali poderia ser curto, isso eu já estava sabendo, né, e tanto é que eles logo contrataram o Dorival, e então eu acredito que tudo tem sua hora. Então, a minha hora ainda não chegou, né, para mim chegar e dizer, não, parei ali com o Sub-20 e só aceito proposta do profissionais. A minha ideia é chegar nos profissionais. Mas, nesse momento, eu sou treinador do Sub-20 do Corinthians e, de momento, eu não recebi nenhuma proposta, não tenho nenhuma proposta dos profissionais que fosse, para mim, interessante de tentar um projeto diferente. Meio que você falou agora no final, né, Orlando? Mas a minha pergunta não quero colocar fogo, atiçar a fogueira não, porque você tá muito bem, obrigado. Mas se você tem, então, esse desejo de sim treinar profissional, aí, seja no Corinthians, em qualquer outro lugar, você ainda tem esse desejo, né? É um projeto, né? Quando é que eu falei no começo,
quando eu achei melhor começar em todos os setores. O projeto final é profissional. Então, a gente ainda estudo para isso, me preparo para isso, né? Então, o projeto é chegar nos profissionais. Orlando, ainda falando da sua passagem no São Paulo, você citou que, muito pela distância, Cotia, Barra Funda, os trabalhos acabavam não sendo tão vistos pela diretoria. Mas você acha que, de certa forma, a experiência anterior do São Paulo com o Jardine no profissional, que não deu muito certo, hoje, claro, o Jardine é um dos principais treinadores brasileiros fora aqui do Brasil, já construindo uma carreira longeva no México. Você acha que esse trabalho, que não foi bem sucedido no primeiro momento em 2019, pode ter pesado contra, talvez, o São Paulo ter te dado uma oportunidade como interino ou até mesmo efetivado no profissional? Pode ter sido. Eu não sei te dizer, não posso te afirmar que foi isso, né? Até antes do Jardine, teve o Baresi, que esteve nos profissionais também, que saiu lá de Cotia. Eu tive a oportunidade, quando eu cheguei, eu fui auxiliar do Baresi, ajudei ali o Baresi um pouquinho nos treinos. Eu era do sub-17, ele era do 20. Ele teve a oportunidade no profissional, também não ficou muito tempo, né? Não seguiu, foi logo para a China. E teve um projeto para ele ir para a China, mas também não ficou muito tempo no profissional. E depois o André também foi aos profissionais e também não ficou muito tempo. Pode ter acontecido isso, sim, podem ter pensado isso, mas para mim não chegou assim dessa maneira, né? Então não sei te dizer se seria isso. E Orlando, ainda em cima da sua passagem pelo Santos, te perguntei anteriormente, mas eu queria voltar a bater nessa tecla. Sou setorista do Santos aqui na Jovem Pan, acompanho o dia a dia, e muito se fala, eu conversando com pessoas que estavam dentro do clube, que passaram pelo clube, enfim, que o processo de rebaixamento do Santos não começou em 2023. Foi um processo que foi construído, infelizmente, a longo prazo. A gente sabe que o Santos é um dos maiores clubes do futebol brasileiro. Você que teve essa rápida passagem pelo profissional também, no final de 2022, um ano antes do rebaixamento, queria que você falasse um pouquinho de como era o dia a dia do Santos e se, de fato, pelo que tudo acontecia, o caminhar era justamente o rebaixamento que aconteceu em 2023. Então, as equipes têm que ter um planejamento, né? Eu acredito que, em algum momento, para ter acontecido isso com o Santos, errou o planejamento. Em algum momento, realmente, a gente fala até de um modo meio grosseiro, né? As equipes são avisadas, né? De que pode ser rebaixada. Então, bem grotesco mesmo. O Santos foi avisado, né, que rondou muito tempo, né, a zona de rebaixamento. Tanto é que a primeira conversa com o presidente foi essa, na época que eu fui, não dá um jeito da gente não entrar na zona de rebaixamento e tal. Foi isso que a gente fez. Então, eu acredito que tenha sido um planejamento. O planejamento tem que ser bem feito, porque hoje o futebol é muito competitivo, né? A maioria das equipes tem estrutura, as equipes sabem, todas têm a estrutura parecida, então aquele que erra em algum momento, ele vai ter uma consequência mais ali na frente. Raí Monteiro, a sua pergunta para o Orlando Ribeiro, nosso convidado do Bastidores da Bola dessa semana. Orlando, você não chegou a trabalhar com o Bidon na base do Corinthians, né? Ele já tinha subido quando você chegou, ou vocês chegaram a trabalhar juntos? Não trabalhei. O Bidon, um volante, né? Isso, né? Eu vejo o Bidon como um meia, né? Era exatamente essa a questão que eu queria fazer para você, porque chamou muita atenção, né, as declarações do Dorival falando que via ele como um meia, como um cara para jogar mais próximo do gol, para articular jogadas, enfim. E na cabeça de muita gente, ele é um jogador com outras características. E aí eu queria te perguntar exatamente sobre ele, porque embora vocês não tenham trabalhado diretamente juntos no Sub-20, né, vocês convivem ali no dia a dia, você teve um período à frente da equipe principal. Você então concorda com o Dorival, também vê o Bidon como um jogador para atuar como um meia, de fato, armador? O Bidon eu já conhecia do 17, porque o período que eu estava no 17 no Palmeiras, nós enfrentamos o Corinthians e ele já jogava, né? E eu chamava muita atenção para a marcação dele, porque é um menino muito inteligente. Esse menino, ele realmente ele pensa o jogo, ele tem uma qualidade, uma técnica apurada, né? Por isso que eu vejo ele como um meia armador, não como um volante. Mas o pessoal fala que ele é volante porque ele também ajuda na marcação, né? Então, ele é uma característica, assim, que eu tenho certeza que
Corinthians está bem servido com ele e que realmente deve ter equipes europeias de olho, porque ele se destaca muito bem. Ele tem um destaque assim. O tempo que nós tivemos no Profissionais é muito fácil trabalhar com ele. E aí até emendando uma outra ainda em relação ao time do Corinthians, porque a gente viu a ascensão do João Pedro Choca nessa temporada, né? O time principal, depois de ter passado um ano no Ceará, ganhando espaço ali no começo do ano com os Dias, né? O Ramon e o Emiliano. E depois ele acabou ali, nos jogos não foi tão bem e tal, e perdeu bastante espaço. Como que você avalia o João Pedro, né? Porque é um menino que eu particularmente acho muito promissor. Na minha visão, o Corinthians tem questões ali defensivas e ele acabou ficando à parte ali do processo depois de falhar, né, em alguns jogos. E ele é muito jovem, naturalmente vai oscilar, vai ter jogos bons, outros jogos que ele não vai tão bem assim. Como você tem visto também essa passagem dele numa primeira temporada, se a gente puder assim definir, no time principal do Corinthians? Então, é o que eu falei, que a gente costuma dizer para os meninos no Sub-20, não dá para a gente enganar eles. Eu acredito que com o João foi o que aconteceu. Os meninos no Sub-20, eles dão uma oscilada, eles oscilam, e até mais do que no profissional. Então, e quando você oscila, você abre espaço para aquele que está esperando a oportunidade de entrar no seu lugar. E aí você vai ter que, às vezes, ir para o final da fila. Talvez foi isso que tenha acontecido com o João, né, de não ter ido bem um ou outro jogo, e aí perdeu o espaço de momento, né, e o outro aproveitou a oportunidade, o outro atleta aproveitou a oportunidade, mas isso não quer dizer que ele não tenha condições mais de voltar, ou que o Corinthians não esteja em condições de utilizá-lo, né? Então, o que acontece no Sub-20, com muita frequência, às vezes acontece no profissional também, com menos frequência, porque já estão mais experientes, já estão mais vividos, mas qualquer oscilação que o atleta der, ele abre espaço para que o outro entre no seu lugar e aí acaba sendo titular. Já estamos chegando na reta final do nosso bate-papo com Orlando Ribeiro, técnico do Sub-20 do Corinthians, mas ainda tem tempo de mais algumas perguntinhas. Guilherme Silva, a sua pergunta para o nosso convidado. Saindo agora dos clubes, indo para a seleção brasileira, né? Claro que a distância que você avalia, acompanha, né, a seleção brasileira Sub-20, mas, por exemplo, no início desse ano tivemos aquele resultado, né, bem triste, né, o 6-0 da Argentina para cima do Brasil. Eu queria que você avaliasse, né, esse momento da seleção brasileira Sub-20, também essa transição que acontece da Sub-20 para profissional, esse momento, claro que a distância, porque você não trabalha lá, e também, né, dessas joias brasileiras, como é que podem ser, né, utilizadas de uma forma melhor no Sub-20 também da seleção brasileira. Então, eu acredito, né, como você falou, de longe, vendo de longe o que aconteceu, primeiro uma equipe de muita qualidade da Argentina, né? E o Brasil talvez tenha entrado não prestando muito, não com muito foco na competição, e a gente nunca é bom perder, ainda mais com um placar elástico desse, mas se tiver que perder, é melhor perder em um momento que você pode recuperar. Então foi o que aconteceu, isso deu um chacoalhão, acredito que tenha dado um chacoalhão, colocar os pés no chão, o Ramon teve condições de ir mexendo na equipe, de ir ajustando, de ir chamando uma atenção para um fato ou outro, e a equipe foi subindo de produção, né? Então, se tiver que perder, é melhor perder em um momento que pode, você tem a recuperação. Então foi isso que aconteceu. Os meninos do Sub-20 acontece a mesma coisa que os profissionais, eles precisam de um tempo ali juntos na seleção para poder dar um entrosamento, para dar liga. Não deve ser fácil. Eu não participei de seleção, nunca participei de seleção, então eu não sei como funciona, né? Mas de longe a gente sabe que talento, o Brasil tem muitos talentos, até mesmo na 17, na 20, os profissionais todos estão vendo. Então, esses talentos, eles precisam de um certo tempo ou de um momento para dar uma certa liga, né? Para a gente poder voltar a ser protagonista como a gente sempre foi. Orlando, aproveitando essa tua resposta, eu acho muito interessante porque
a gente traz agora para a seleção principal, né, do Brasil um técnico pela primeira vez estrangeiro, europeu. E muito se falava que esse poderia ser um movimento correto, porque atualmente os jogadores que frequentam a seleção brasileira são jogadores que muitas vezes cresceram no futebol europeu, que entendem mais como funciona o futebol europeu, mas há uma certa crítica na avaliação de que os jogadores brasileiros, principalmente o pessoal de ataque, perdeu a capacidade ou aquele brilho do improviso, do 1 contra 1, aquela coisa mais natural que o futebol brasileiro tinha bastante isso no passado. E às vezes eu sinto que realmente assistindo os jogos, os brasileiros na Europa ficam muito na marra do esquema tático. Claro que a entrega é em grupo, é o coletivo. Mas eu queria saber a tua avaliação sobre isso. Você acha que o futebol brasileiro perdeu um pouquinho desse 1 contra 1, dessa individualidade, dessa genialidade, aquele lance do improviso? Ou você acha que isso não existe tanto, ainda tem muito disso no futebol brasileiro? E como corrigir caso isso esteja acontecendo? Não, eu vejo que tem sim. O atleta brasileiro, ele consegue, ele é um dos melhores para driblar. E o drible já é 1 para 1, já é aquilo que ele pode, na minha opinião, né, que ele faz de diferente. Eu acredito que nós, voltando no assunto de posições, o que falta mais, até mesmo na seleção, os meias armadores. Esses meias armadores, nós estamos com dificuldades, né? Mas o atleta de velocidade de lado de campo, atacante de velocidade, de força, de improviso, eu acredito que a gente tenha, tá? Então, eu acho que a posição mais dificuldade que a gente está tendo, nós estamos tendo mais dificuldades, é um meio armador que acha um passe, que do nada ele consegue deixar um atacante na cara do goleiro, na cara do gol, que ele vai conseguir dali do campo de defesa achar um passe de 60 metros. Então, hoje em dia, essa dificuldade é a posição que a gente acha que tem mais dificuldades, na minha opinião. Orlando, para a gente finalizar o nosso bate-papo, eu queria uma perguntinha rápida. Você, como um formador de atletas, qual que é o sentimento quando você vê alguns atletas que passaram por você, como o Antony, Gabriel Sara, Diego Costa, o Wellington, atuando no futebol europeu, atuando alguns até na seleção brasileira, como é o caso do Antony? Qual que é o sentimento, você como um formador de jogadores no Sub-20, no Sub-17, como é que fica o seu emocional? Dá um sentimento diferente? A gente fica lisonjeado, né? Eu sempre falo, já falei aqui, né, que eu participei da formação deles, né? Não sou o único. Pode ser que alguns aí, por ter participado muitos anos, como o caso do Éder, né? Assim, mais destaques, né? Assim, Antony. A gente fica um pouco mais marcado, né? Mas nós temos... Eu me sinto assim... como se fosse na música um compositor, né? Que a gente consegue passar a composição para o artista lá, para ele desempenhar bem. E nós temos várias sementes em todos os cantos vamos dizer, do futebol mundial. E pelo tempo que a gente trabalha na base. Então, isso para mim é um motivo de orgulho. Fico muito orgulhoso quando eu ligo a televisão, eu vejo um Gabriel Sara sendo pretendido por grandes equipes, mas eu vejo também um Guilherme Truitz disputando um torneio, um campeonato no interior de Curitiba, do Paraná, que também conseguiu chegar lá, né? Então, a gente vê os extremos, a gente vê todos que a gente participou, não somente aqueles que têm um certo brilho maior, né? Porque, de um jeito ou de outro, eles também estão vivendo do futebol, foram cidadão, hoje é cidadão, são respeitados, né, no futebol, e a gente participou disso. Então, eu acredito que a gente tem aí bastante semente aí no futebol mundial. Orlando Ribeiro, técnico do Sub-20 do Corinthians, com passagem também
pelo São Paulo, pelo Palmeiras, pelo Santos, inclusive com passagem pelo time profissional em 2022. Nosso convidado do Bastidores da Bola desta semana, um cara multicampeão na base, campeão de Copa São Paulo, campeão de Copa do Brasil Sub-20 e que certamente ainda ouviremos muito falar também no futebol profissional, como ele mesmo disse, é uma das metas. Orlando, muito obrigado por participar aqui do Bastidores da Bola. Imagina, Guilherme, eu que agradeço. Um abraço para vocês, Giovanni, Guilherme, Purraí, para todos aí da mesa. E fiquei muito feliz de ter conversado com vocês. Passou até rápido, né? Eu acredito que a gente bateu um papo falando de futebol, é o que a gente gosta de fazer. E sucesso para vocês aí, os Bastidores da Bola. A gente tem acompanhado e a gente deseja tudo de bom para vocês também. Orlando Ribeiro, nosso convidado do Bastidores da Bola desta semana. Um bate-papo sensacional, falando muito sobre futebol de base, também sobre outros aspectos do mundo do futebol. Obrigado, Giovanni Chacon, obrigado, Guilherme Silva, obrigado, Raí Monteiro. Semana que vem a gente volta com mais um convidado aqui do Bastidores da Bola. Bastidores da Bola. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.